Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos começar aqui falando sobre essa disciplina que é a disciplina Ministério, ok? Começamos com um texto muito conhecido da Bíblia, esse texto aí de Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e aí vai por diante, ok? Meu nome é Jorge Eduardo, sou pastor da Igreja Ensinando Cristo às Nações, professor do Instituto Bíblico Ensinando Cristo às Nações, ok? Esse Instituto Bíblico tem a função, o propósito de ensinar a palavra de Deus e assim ensinar Cristo a todas as nações, ok? Então nós vamos aqui passo a passo falando sobre ministério. Nós vamos trabalhar sobre 4 pilares fundamentais. Primeiro pilar, Jesus Cristo é o maior interessado no sucesso da igreja. É muito importante que a gente entenda que Jesus, ele deseja o sucesso da igreja, ele é o maior interessado. E por isso é que ele deu dons à igreja, concedeu dons à igreja. Nós vamos para o segundo pilar, que é os dons ministeriais são provisões de Cristo à igreja. Porque Jesus quer o sucesso da igreja, então ele capacita a igreja, dando a esta dons espirituais e também dons ministeriais. Como aqui nós vamos tratar basicamente dos dons ministeriais, então nós vamos falar muito pouco sobre os dons espirituais, que é um assunto que posteriormente nós iremos tratar nas nossas aulas, ok? Terceiro pilar é que os dons, tanto espirituais quanto ministeriais, eles são ferramentas para o trabalho no corpo de Cristo, ok? Os dons não têm um propósito de exaltar pessoa alguma além do próprio Jesus Cristo, ok? Então, os dons, tanto os 9 dons espirituais quanto os 5 dons ministeriais, né? Eles são dados para o trabalho no corpo de Cristo. São ferramentas para nos ajudar a desenvolver o nosso ministério, o nosso chamado. E quarto, é Deus quem chama. E a quem ele chama, né? Ele também equipa, ele também qualifica, ele também dota com dons, né? Ele empodera com dons espirituais e ministeriais. Amém? A igreja, ela é um reino de sacerdotes, ok? A igreja não é um clube, um lugar onde dividimos ou estamos divididos entre os cleros e os leigos, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, nos fala que a vontade perfeita de Deus é que a igreja seja um reino de sacerdotes, que todos nós podemos exercer o nosso sacerdote sobre a terra. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e versículo 11 também fala a mesma coisa, que cada um de nós devemos servir a Deus com os dons, né? De acordo com os dons que nós recebemos, ok? O Novo Testamento estabelece 2 classes, né? Ou 2 níveis de ministério. Toda igreja é um reino de sacerdotes, ok? Todos nós somos sacerdotes. Não existe na igreja do Novo Testamento aquilo que normalmente, por exemplo, o catolicismo romano chama de clero, que são os ministros, no caso lá os padres, bispos, arcebispos e assim por diante, e os leigos, né? No reino de Deus não existe isso. Toda a igreja, o corpo de Cristo, é um corpo de sacerdotes. Mas mesmo que seja um corpo de sacerdotes, nós estamos divididos em 2 níveis de ministérios, ok? Isso é claro em várias passagens do Novo Testamento e nós vamos usar 2 passagens para fundamentar
essa ideia, tá bom? A primeira passagem se encontra no livro de Atos, né? No livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, e nós vamos ler aqui a passagem do versículo 1 até o versículo 7, que diz bem assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Perceba, havia um problema, e naquela época os únicos ministros que havia, né, os únicos ministros, eram os 12 apóstolos, no caso, né? Versículo 2 diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, olha o que eles disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Observe, havia um trabalho que era o trabalho da palavra, da oração, e havia um outro trabalho, né, que exigia um pouco menos responsabilidade, que era o trabalho de servir as mesas, de supervisionar a distribuição de alimentos, ok? E de servir propriamente dito. Então, perceba que eles estabeleceram aqui 2 níveis de importância do trabalho, ok? De responsabilidade. No versículo 3 diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Versículo 4, note comigo, por favor. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então perceba, aqui nós temos o estabelecimento de 2 níveis de ministério na Nova Aliança, no Novo Testamento. O primeiro nível é o nível dos apóstolos, daquilo que daqui a pouco nós vamos chamar de dons de governo, os dons ministeriais, né? Aqueles 5 dons que o apóstolo Paulo lista, tanto em 1 Coríntios capítulo 12, como em Romanos capítulo 12, como em Efésios capítulo 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os dons de governo, esses são os dons ministeriais, ok? E os outros, o outro nível de ministério é o nível de servir, né, de dar apoio aos dons ministeriais. Eles disseram para os irmãos, para a comunidade de discípulos: não é razoável, não é bom que a gente abandone o trabalho da oração e do ensino da palavra, né, para servir as mesas, porque não havia como fazer os 2 ao mesmo tempo. Ou eles faziam um, ou eles fariam o outro. E eles decidiram se consagrar à palavra e à oração e indicar outras pessoas que iriam fazer o trabalho de supervisionar a distribuição de alimentos e de servir o alimento propriamente dito. Um outro texto está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 1, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Observe que aqui ele estava estabelecendo uma distinção bem clara entre bispos e diáconos, ok? Se houvesse apenas um nível de ministério, então não haveria necessidade de distinguir, de fazer diferença entre bispos, né, supervisores, ok, que eram os pastores daquela época, e os diáconos. Beleza? Então vamos lá. Os dons de governo, os 2 níveis de ministério são, de um lado, os dons de governo, que são os 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e por outro lado está o ministério de socorros. O que inclui o ministério de socorro? Daqui a pouco a gente vai ver com mais profundidade, mas a princípio o ministério de socorros é todo o ministério que não é os 5 dons ministeriais. Música, aconselhamento, visita, evangelismo, trabalho com criança, supervisão
dos departamentos da igreja, qualquer tipo de departamento, grupo pequeno, célula, todos estes são associados ou colocados na base do Ministério de Socorros. O Ministério de Socorros é o ministério que auxilia os dons do ministério, ok? O Novo Testamento estabelece essa distinção do ministério em várias passagens, como por exemplo, quando Paulo está escrevendo as cartas a Timóteo, também quanto a Tito, ok? E é importante a gente salientar que essa distinção ou essa divisão de ministérios, ela não é fundamentada em privilégios diante de Deus ou privilégios eclesiásticos, mas sim em níveis de responsabilidade, ok? Os dons de governo têm uma responsabilidade muito maior do que aqueles que exercem o ministério de socorros, ok? Afinal de contas, é muito mais fácil você distribuir a cesta básica, você atender as pessoas na igreja, receber, auxiliar no culto, até mesmo ministrar o louvor ou servir a ceia, do que você ter a responsabilidade de, digamos, ensinar doutrinas, fazer casamentos, aconselhar casais, resolver conflitos familiares, matrimoniais, né? Prover liderança adequada, treinar os líderes da igreja, ok? Gerar outros pastores, outros ministros, certo? Conduzir a visão ministerial da igreja. Então, é muito mais fácil você fazer coisas que requerem, na maioria das vezes, apenas um trabalho físico, apesar de depender da unção e da graça, mas é um trabalho muito mais simples do que um trabalho mais complicado, que é o trabalho dos dons ministeriais, ok? Vamos lá. Os dons ministeriais, como eu já falei há pouco, são esses 5 que aparecem na tela: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E os dons ministeriais, o Ministério de Socorros, que também são dons da igreja, certo? Eles estão classificados como diáconos, músicos, departamento infantil, conselheiros, entre outros, né? Tesoureiro da igreja, certo? Todos os conselheiros da diretoria da igreja, todos essas pessoas, elas estão incluídas no Ministério de Socorros. Pessoas que trabalham no escritório da igreja, né, na contabilidade da igreja, na orientação do legal, os advogados, pessoas que trabalham como secretária e etc e tal. Há muitas pessoas. O Ministério de Socorros, na verdade, é a base do Ministério dos Dons Ministeriais e que auxilia os dons ministeriais, ok? Vamos lá. Quais são os 3 objetivos principais dos dons ministeriais? Ou seja, dos dons de governo, do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele tem 3 objetivos principais, que é o aperfeiçoamento dos santos, uma vez os santos aperfeiçoados, para que estes possam fazer o trabalho do ministério, ok? Perceba que a função do dom ministerial não é fazer o trabalho em si, mas é treinar pessoas para fazer o trabalho, ok? E esse trabalho vai resultar na edificação do corpo de Cristo, ok? O aperfeiçoamento dos santos para o trabalho do ministério, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, ok? Há um chamado divino, né? O chamado divino. Para tudo nós precisamos do chamado divino, tanto para nós sermos um dom ministerial, como para operarmos no ministério de socorros, nós precisamos de um dom, um chamado ministerial, né? Um chamado divino. Mas esse chamado divino, ele se aplica muito mais àqueles que de fato são chamados para os dons ministeriais ou os dons de governo. As pessoas que operam no Ministério de Socorros, elas posteriormente poderiam ser promovidas por Deus, segundo a vontade de Deus, para o Ministério do Governo, né, os dons ministeriais. Mas que isso não deve ser desenvolvido à base de uma estrutura eclesiástica ou para-eclesiástica, ok? Mas sim de acordo com a vontade de Deus e a soberania de Deus. Beleza? Eu classifico o chamado em 5 níveis diferentes. Primeiro, nós temos o chamado para a salvação, que é um chamado universal para toda a humanidade, né? Jesus disse para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 2,4 que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok? O segundo chamado que nós temos, o primeiro é o chamado à salvação, o segundo chamado é o chamado da comunhão, né? Paulo disse em 1 Coríntios 2,9, aliás, 1,9, que fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Ok? Esse chamado da comunhão, ele é um chamado que se subentende também um chamado para a santificação, porque não há como ter comunhão com Jesus sem antes passar pelo processo de santificação e caminhar nesse processo de santificação. O terceiro chamado é o chamado da reconciliação, ok? Um chamado onde nós trabalhamos para reconciliar pessoas com Deus. O apóstolo Paulo disse que nós, a igreja do Senhor, não apenas um grupo seleto, como é o grupo dos dons ministeriais, mas a igreja do Senhor tem um chamado para o ministério da reconciliação. Nos foi dada a palavra da reconciliação, nos foi dado o ministério da reconciliação, nos foi dado o ministério de embaixadores, de representantes de Deus para a humanidade. Então, primeiro nós temos o chamado da salvação, que é algo exclusivo de Deus para o homem, ok? Depois nós temos o chamado da comunhão, que é o chamado onde nós ministramos ao Senhor e o Senhor ministra a nós. Há uma troca aqui, um relacionamento íntimo de comunhão, ok? Por isso, se subentende que seja um chamado para a santificação. Quando do chamado da reconciliação, é um chamado que nós, o homem, ministra o outro homem em nome de Deus. Como Paulo disse, nós somos representantes, embaixadores em nome de Deus, ok? Em quarto lugar, nós temos o chamado da edificação. Além de ter um chamado para o mundo, nós temos um chamado para a igreja, para ministrar uns aos outros, para edificar uns aos outros, para contribuir uns com os outros, para compartilhar dons espirituais. Amém? E aí, somente segundo a vontade de Deus, segundo a soberania de Deus, nós temos o chamado para o ministério quíntuplo, o ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor ou do mestre. Ok? A quem Deus chama, ele também equipa, né? Os dons do ministério são pessoas que foram chamadas por Deus para o ministério de tempo integral. Perceba essa diferença aí, ok? Esses ministérios, eles não são baseados em dons naturais, ok? Mas sim em dons espirituais. Para cada dom, né? Para cada dom ministerial, Deus equipa aquele homem ou aquela mulher com dons espirituais que são características de cada ministério, beleza? E os dons do ministério, eles não consistem em títulos, ok? O título não é importante, o nome não é importante, né? O título eclesiástico que você carrega ou que tem lá na sua carteirinha ministerial não é importante. O importante é o poder que você carrega. O importante é o fruto que você gera ao longo do seu trabalho. O importante é os dons que estão associados, agregados à sua vida. Toda a operação do ministério, ela vem debaixo do senhorio, da soberania, do governo de Jesus Cristo. Ok? Jesus é o cabeça da igreja e é Ele quem concede dons aos homens e quem concede dons ministeriais à igreja. Ok? Ficou claro? A vontade de Deus é que haja diversidade. A vontade de Deus é que haja equilíbrio no corpo de Cristo. É por isso que ninguém pode ter todos os dons, né? Eu tenho uns dons, tenho um chamado, nesse chamado exige dons e o Senhor me concede, e você tem dom, e nós juntos, operando e cooperando uns com os outros, nós edificamos o corpo de Cristo até chegar à maturidade. A diversidade, ela não é a diferença que vai nos separar, mas é exatamente a diferença que vai nos unir. Ok? O propósito dos dons do ministério é promover a unidade do corpo de Cristo e não a divisão do corpo de Cristo. Ok? A vontade perfeita de Deus é que cada ministério possa corrigir e complementar os outros, fazendo assim com que haja equilíbrio
no corpo de Cristo. Ok? Nós vamos entrar agora no primeiro dom ministerial, que é o dom de apóstolo. Ok? A palavra apóstolo está aí na tela. É uma palavra que, a palavra mesma em grego é apóstolos, certo? E ela é traduzida por apóstolo, tá bom? E o que significa? Significa exatamente isso aí. Um delegado, um mensageiro, alguém que foi enviado com ordens, né, especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo, no sentido mais amplo, foi aplicado a outros mestres cristãos, a outros ministros cristãos, como por exemplo Barnabé, Paulo, que não fazia parte do colégio apostólico ou dos apóstolos do Cordeiro, como nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos também Apolo, nós temos Timóteo, nós temos Silvano, nós temos outras pessoas citadas no Novo Testamento como apóstolos, né? E que não faziam parte do grupo dos 12, né? Daquilo que a gente chama dos apóstolos do Cordeiro. Na verdade, não é a gente que chama, é a Bíblia que chama, ok? Vamos lá. Nós temos 4 classes de apóstolos claramente distintas no Novo Testamento, certo? Primeiro nós temos, a primeira classe só tem um apóstolo, que é Jesus, chamado de o sumo apóstolo, né? Que a gente chama aqui nessa disciplina de o sumo apóstolo. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, beleza? Nessa classe só tem Jesus, não tem outro, certo? A segunda classe é chamada de os apóstolos do Cordeiro, que são aqueles 11 mais Matias, que foi acrescentado em Atos capítulo 1, certo? Então são os 12 apóstolos do Cordeiro, ok? Então esses apóstolos também é um grupo fechado, assim como o primeiro, que só tem um apóstolo, que é Jesus. O segundo grupo, a segunda classe de apóstolos, também é uma classe fechada, ninguém pode mais nem entrar e nem sair deles, só existiu esses 12 apóstolos e pronto, ok? A terceira classe de apóstolos é chamada de apóstolos de fundação, beleza? Que faz parte tanto os apóstolos como Mateus, como Pedro, como João e os outros dos apóstolos do Cordeiro, como também outros apóstolos que foram acrescentados posteriormente, como por exemplo Paulo, Barnabé, Timóteo, Apolo e outros mais que foram apóstolos que fundaram igrejas e fundaram doutrinas, como por exemplo no caso do apóstolo Paulo, certo? Eles fundaram a doutrina do Novo Testamento e a igreja do Novo Testamento, certo? E a quarta classe de apóstolos são os apóstolos que eu chamo de apóstolos de continuidade, ou os apóstolos hoje, né? Talvez você possa perguntar assim, mas Jorge, existe apóstolos hoje, apóstolos vivos? Existe. Agora há pouco eu falei que apóstolo não consiste, os dons ministeriais como um todo, não consiste em títulos, mas em poder. Eu sei que hoje existe muita gente chamando a si mesmo e outros chamando essas pessoas de apóstolos, né? Apóstolos, profetas, pastores, mestres, bispos, etc. e tal. Mas isso não muda o fato de que há apóstolos hoje, apóstolos verdadeiros, ok? Há apóstolos falsos? Sim, há apóstolos falsos, como houve na época de Jesus, como houve na época de Paulo, como houve na época de Barnabé, de Pedro, de João, do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, e há até hoje. Paulo fala sobre os falsos obreiros, os falsos pastores, os falsos apóstolos. Então, ainda naquela época, havia e já havia falsos apóstolos. Mas não é porque há os falsos que nós vamos deixar de usufruir ou de considerar, ou de valorizar, levar em consideração os verdadeiros apóstolos, ok? Então nós temos aí as 4 classes de apóstolos. Jesus está na primeira classe, só ele. Os apóstolos do Cordeiro são os 12, os apóstolos de fundação, os apóstolos de continuidade, que são aqueles que estão hoje operando e que vão continuar nas próximas gerações até que Jesus volte, ok? Vamos lá. A primeira classe de apóstolos só tem Jesus. Ninguém mais pode entrar e não tem como tirar Jesus, ok? Nós temos o texto de Hebreus capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai
atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Né? O próprio autor de Hebreus, tá certo? Que a gente não vai entrar aqui no mérito de quem é ou quem não é, ele chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra apóstolo é alguém enviado, né? Enviado por outro. E em João capítulo 20, versículo 20, Jesus disse algo muito interessante. Ele disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Jesus era um apóstolo que foi enviado pelo Pai como apóstolo, né? Como alguém com autoridade para agir e para representá-lo nessa terra. Da mesma forma, Jesus nos envia para fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus disse. Jesus prometeu estar conosco. Nós vemos isso claramente em Marcos capítulo 16, quando ele disse ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Quando ele disse que os sinais iam seguir aqueles que creem e os sinais de fato seguirem. Em Marcos 16, 20, ele diz que Jesus ia com eles, confirmando a palavra. Né? Então, a igreja do Senhor é uma igreja apostólica, porque é uma igreja enviada para fazer discípulos de todas as nações. Amém, amados? Então, logo, é aquela discussão que existe de que, por exemplo, os cessacionistas dizem que os dons eram apenas para a era apostólica, está completamente equivocada, né? Esse argumento está completamente equivocado. Por quê? Porque nós estamos na era apostólica da igreja. A igreja é uma igreja apostólica e será até que Jesus volte. Amém? Vamos lá. Segunda classe de apóstolos são os apóstolos do Cordeiro. São aqueles 11, né, que era 12, mas Judas se extraviou, e foi acrescentado Matias em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Ok? Quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 21, versículo 14, na visão de João da cidade celestial, ele disse que a cidade havia 12 fundamentos, e nesses fundamentos havia o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa expressão apóstolos do Cordeiro é dada pelo apóstolo João na visão celestial que ele teve da cidade santa. Vamos ler aqui o texto. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que diz bem assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, dos quais João, o escritor desse texto, é um deles. Ok? Então essa é a classe dos apóstolos. É uma classe fechada, ninguém entra, ninguém sai mais. Amém? Terceira classe é os apóstolos de fundação, aqueles que fundaram as primeiras igrejas, aqueles que desenvolveram as doutrinas do Novo Testamento. E o mais famoso deles é o apóstolo Paulo, que escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento. Influenciou Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, o livro de Atos. E, abrindo um parênteses aqui, existe uma teoria de que Lucas escreveu o livro, a carta aos Hebreus. Né? Existe uma lógica muito pertinente com relação à teoria de que Lucas tenha escrito a carta aos Hebreus. A teologia de Hebreus é uma teologia muito profunda, e essa é uma teologia desenvolvida por alguém que estava muito próximo de Paulo. Ok? Então vamos lá. Esta classe inclui Paulo, Barnabé e os outros apóstolos do Novo Testamento, além de Jesus ser chamado de apóstolo, e dos 12 apóstolos do Cordeiro, há também outras pessoas, muitos outros, que são chamados de apóstolos. Nós temos listado aí no slide, primeiro Barnabé e Paulo, segundo Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? Andrônico e Júnias, certo? Em Romanos 16, 7. Inclusive existe uma discussão entre os estudiosos de que essa expressão Júnias era um nome feminino, ok? Então havia uma apóstola feminina ali, pelo menos em tese, ok? Silvano e Timóteo, Apolo, dois irmãos que são mencionados, mas não são nomeados. Epafrodito é chamado de apóstolo, Paulo chama de mensageiro,
e a palavra original é apóstolos, ok? E existem muitas outras pessoas também chamadas de apóstolos, que a gente não vai listar aqui, listamos esses apenas para referência e para ilustração, ok? A quarta classe de apóstolo são os apóstolos de continuação, que são os apóstolos de hoje, ok? O trabalho do apóstolo é encontrar e estabelecer igrejas locais, individuais por todo o mundo, adentrar em novo território e abrir igrejas onde elas não existam, ok? Quais são as marcas que nós devemos procurar no ministério apostólico? Lembrando que o dom ministerial não consiste em título, mas consiste em poder, em dons operando na igreja através dessas pessoas. Amém? Primeiro, acima de tudo, né, segundo o profeta Kenneth Hagin, o apóstolo é um pregador ou um mestre da palavra, ok? Esse homem ou essa mulher, ela deve ter dons espirituais proeminentes, né? Não é aquela coisa normal, mas deve ter algo realmente extraordinário operando através deles, tá bom? Ele deve ter profunda experiência pessoal, tá certo? Poder e capacidade para estabelecer igrejas. Ele deve ser capaz de prover liderança espiritual adequada, tá bom? Para cada igreja. E aí, voltando aqui um pouquinho para o ponto 3, existe uma discussão de que deve-se exigir do apóstolo, hoje o apóstolo de continuação, que ele tenha as mesmas qualificações que foram exigidas em Atos capítulo 1, como, por exemplo, de ter visto Jesus, de ter uma visão de Jesus aparecer para ele. Mas nós não podemos exigir isso dos apóstolos de continuação pelo simples fato de que, voltando um pouquinho para o slide anterior, a gente observa que Jesus não apareceu para Barnabé, pelo menos a Bíblia não registra, ok? Jesus não apareceu para Andrônico e Júnias, não apareceu para Silvano e Timóteo, nem para Apolo, nem para esses dois irmãos e nem para Epafrodito. O único dessa lista que a Bíblia relata claramente que Jesus apareceu foi para o apóstolo Paulo e para nenhum outro, ok? Com exceção de Tiago, que era o irmão, né, filho de Maria, irmão de carne de Jesus, ok? Então, nós não podemos acrescentar essa qualificação no ministério apostólico, senão nós iríamos reduzir a praticamente ninguém, ou iríamos induzir as pessoas a buscar desesperadamente uma experiência que não é corriqueira, não é padrão, certo? E sim, é uma experiência que depende da vontade de Deus aparecer em uma visão para alguém, ok? Aleluia. Vamos dar uma pausa agora, tá bom? E daqui a pouco a gente continua.